meditar no texto de Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A grande ideia é a seguinte: seremos modificados pela palavra quando apresentarmos um culto de acordo com a vontade de Deus. Apesar do tom exortativo no início do verso, rogo, que o apóstolo Paulo escreve aqui, o texto ele oferece um conjunto de informações sobre a natureza divina e sobre o ser humano. Para sermos modificados pela palavra, precisamos nos relacionar com quem deu esta palavra. Precisamos saber quem Deus é para não adorarmos a pessoa errada. Precisamos saber quem nós somos para não vivermos no auto-engano. Romanos 12 deve ser lido em duas dimensões. A primeira, é orientativa, a outra, a segunda, é exortativa. Veremos primeiro a dimensão orientativa. A primeira orientação que o apóstolo Paulo nos dá é que Deus é misericordioso. O escritor bíblico lembra que Deus tem misericórdias. O plural indica que a bondade de Deus é múltipla. Por sua misericórdia fomos criados, por sua misericórdia somos sustentados, por sua misericórdia ele se encarnou, revelando-se a nós como o Filho amado. Por sua misericórdia somos acompanhados em nossas lutas. Por sua misericórdia, Deus faz com que a salvação não dependa do esforço humano. Paulo mesmo nos lembra, a salvação não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Romanos 9:16. Então, por sua misericórdia, somos tornados filhos queridos de Deus. O texto de Romanos 8 fala sobre isso. O conhecimento desta informação pode transformar completamente a vida de uma pessoa. Sem esta perspectiva, viver é debater-se cansativamente. Com essa perspectiva, a vida tem uma perspectiva presente e futura. A segunda orientação que o apóstolo Paulo nos dá é que Deus espera de nós um culto racional. Deus deseja que os seres humanos respondam positivamente ao seu convite para um relacionamento pessoal. A palavra para este relacionamento na Bíblia é culto. Nosso culto deve expressar-se em atos concretos de serviço manifestados em nosso corpo. O culto deve ser racional, não no sentido que deve ser prestado com razão, sem espaço para emoção, mas no sentido que vem de dentro e alcança todo o nosso ser. Culto racional é culto em espírito e em verdade, e que não depende de onde se esteja para oferecê-lo. Abraão o ofereceu no campo, onde não havia templo algum. Daniel cultuava na sua casa. Jonas orou no ventre de um peixe. Jesus adorava nos desertos e praias. O culto racional não depende de instituições, ritos ou prédios, templos. O culto foi transferido para os templos como se houvesse um lugar para se adorar a Deus, para que os crentes se reunissem e estivessem ali em comunhão, servindo, adorando ao Senhor. O culto no templo é um tipo de culto, não o único culto. Culto é para ser prestado em casa, na rua, no trabalho, onde não é possível vivenciar um cerimonial. O prédio da igreja ou templo deve concentrar os que cultuam, mas não deve ser o único lugar para a adoração ou para o culto.
Terceira orientação que o apóstolo Paulo nos dá é que Deus tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Foi pela sua vontade que ele criou o mundo e o homem e o convidou para se relacionar com ele. E ele fez isso porque sua boa vontade ou porque sua vontade é boa. A vontade de Deus não traz prejuízo para ninguém. Deus é um ser pessoal e ético. Ele pensa corretamente sempre, ele age corretamente sempre, ele ama corretamente sempre. Se não compreendermos essa vontade de Deus como sendo boa, ainda teremos que crescer no relacionamento com ele. Essa sua vontade também é agradável. Quando Deus manifesta a sua vontade e nós a compreendemos, o prazer é nosso, a alegria é nossa. Quando conhecemos essa vontade, seja ela qual for, nossa vida se enche de prazer e de alegria. O que Deus nos pede pode ser desagradável à nossa carne. Essa sua vontade também é perfeita. A vontade de Deus revela quem Ele é, perfeito, nele tudo se encaixa, fazendo com que haja uma convergência boa, não para Deus, mas para nós mesmos. A vontade dele não é para ele, é para nós, para o nosso bem. A quarta orientação que o apóstolo Paulo nos dá é que devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. O mundo requer que o aceitamos como ele é. Paulo, quando pede para não nos amoldarmos ao padrão do mundo, ele está pensando no mundo como um sistema de valores, não como um espaço onde as pessoas se encontram. A palavra moderna para esse sistema de valores é ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. Infelizmente, o sistema de valores desse mundo está deturpado. O mundo deseja controlar as nossas vidas, como se soubesse o que é melhor para nós. O que Deus pede é para o nosso bem, o que o mundo pede é para o bem dele. As aparências enganam, irmãos. Quando Deus nos convida para o culto racional, ele nos convida para um relacionamento que é bom, que é agradável e que é perfeito. Para quem cultua, quando o mundo convida para a liberdade, ele quer o seu próprio bem, embora procure nos seduzir com a ideia contrária. Deus não é egoísta, mas bom, agradável e perfeito. O mundo é mau, embora pareça que seja bom. O mundo também deseja controlar nossa forma de cultuar. O apóstolo Paulo foi criado num sistema religioso baseado no sacrifício de animais, oferecidos para obtenção do perdão para os pecados humanos. Entre os seus leitores haviam judeus que certamente entenderam a sugestão de se oferecerem em sacrifícios vivos. Então, durante muitos séculos, comparecer perante um sacerdote com um animal vivo debaixo do braço para ser sacrificado no altar era a forma de se tornar puro diante de Deus. Paulo mesmo fez isso várias vezes, até aprender que ao aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que estes sacrifícios não eram mais necessários. Deus pede misericórdia e não sacrifício. A misericórdia humana, que imita a misericórdia divina, se expressa em sacrifícios vivos. Ninguém precisa morrer, nem um animal inocente, nem o pecador. Jesus já foi sacrificado. Deus é Deus dos vivos. E é nesse contexto que Paulo fala em sacrifício vivo, por conhecer a tendência humana. O ser humano gosta de uma religião ritualizada, em que os benefícios podem ser calculados. O ser humano gosta da ideia de que a resposta à sua oração depende do seu esforço.
Por exemplo, um jejum. A sedução do sacrifício vem daí. Tais práticas não são cristãs. O sacrifício requerido por Deus, portanto, é o sacrifício vivo, é a vida de uma pessoa que se apresenta por inteira, com corpo, alma e espírito diante de Deus para o culto. Lembram que lá no início, quando li o texto de Romanos 12, 1 e 2, nós falamos que havia duas dimensões. Uma era orientativa, meditamos sobre essas quatro perspectivas de Paulo aqui, esses quatro ensinamentos de Paulo, e a outra dimensão é a exortativa. Veremos agora 3 exortações do apóstolo Paulo para sermos modificados pela palavra, apresentando um culto de acordo com a vontade de Deus. A primeira exortação que o apóstolo Paulo nos dá é que devemos oferecer a Deus um culto racional. Esse culto se dá mediante a entrega dos nossos corpos em sacrifício a Deus. Da mesma forma que o pecado se manifesta através do corpo, a santidade também deve se expressar por meio de nossos corpos. Nossos corpos pertencem ao Deus que o criou e redimiu. Nossos corpos devem ser instrumentos de justiça, ao mesmo tempo em que trabalham, estudam, cozinham, comem, correm, brincam, ou fazem todas as coisas do seu dia a dia. Nossos joelhos devem ser dobrados diante de Deus como forma de culto, pelo reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos em Cristo Jesus. Nossos pés devem nos levar pelos caminhos que Deus aponta. Não devo ir aonde Deus não deseja que eu vá. Nossos lábios devem pronunciar palavras que curam, palavras que sejam palavras do amor de Deus, palavras que vá edificar ao nosso próximo e não palavras que venham maldizer ao nosso semelhante, muito menos a pessoa do nosso Deus. Nossos olhos devem estar voltados para Deus e não para o que possa levá-lo a pecar. Devemos fazer como servo de Senhor, chamado Jó, homem íntegro, temente a Deus, que fez aliança com os seus olhos para não pecar. Lá em Jó 31, 1, ele diz assim: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa donzela. A segunda exortação que o apóstolo Paulo nos dá é que devemos deixar que Deus nos transforme, nos molde, nos mude com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos olhos voltados para Deus, pensaremos nele e seremos moldados por ele. Deus nos convida para um relacionamento sincero, que envolve transformação, metamorfose, mudança do nosso padrão humano de caráter para a imitação do caráter do próprio Deus. Precisamos, queridos, ser transformados para que ofereçamos nossos corpos em sacrifícios vivos, santos e agradáveis, segundo a perspectiva do próprio Deus. Só seremos transformados por Deus se oferecermos sacrifícios vivos, apresentando-nos a nós mesmos completamente a Deus. Não apenas nosso exterior, apresentando-nos a nós mesmos e não animais. Só seremos transformados por Deus se oferecermos sacrifícios santos, que são aqueles que nos custam algo, não o resto, como somos tentados a fazer. Não o último, mas o primeiro daquilo que recebemos. Temos a tendência de enxergarmos a Deus como nosso subalterno e não o nosso dono, e não o Senhor das nossas vidas, mas alguém que está para nos servir. As melhores partes ficam conosco e as piores, ou o resto, fica com Ele, quando fica algo. Só seremos transformados por Deus se oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus, agradável para Deus,
é algo que não visa a nossa satisfação, mas a satisfação, o prazer do próprio Deus. A terceira exortação que o apóstolo Paulo nos dá é para provarmos a vontade de Deus. Quando deixado, Deus nos transforma, seremos capazes de comprovar como se manifesta a vontade de Deus, pois só uma mente transformada pode comprovar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. São os 3 passos para essa transformação. É um acróstico para EBD. O primeiro passo é entregar nossas vidas a Deus através do sacrifício de Cristo. Dessa forma, seremos salvos pela misericórdia de Deus, sabendo que a salvação é sempre um presente de Deus, não uma conquista nossa, não existe mérito na salvação. O segundo passo é a letra B, buscar capacitação para discernirmos a vontade de Deus. Sem esta capacitação, vivemos independentes de Deus, e esta independência leva à morte. A dependência de Deus leva à vida. Deus nos capacita a perceber que o bom mesmo é compreender a vontade de Deus, a única que é boa para nós, que é perfeita para nós e é agradável para nós. E a última letra, D, de EBD, é depender da ação do Espírito Santo, que é quem vai operar essas mudanças na nossa vida. É o Santo Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que renova o nosso coração dia após dia, até aquele dia em que estaremos com o Senhor face a face, livres de todas as lutas desse mundo. Devemos oferecer sacrifícios a Deus, mas sacrifícios que Deus recebe, sacrifícios vivos que não sejam de animais, não como troca ou barganha, mas que seja fruto de um relacionamento de gratidão por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz por cada um de nós. Uma pergunta reflexiva que podemos fazer nessa noite é: a quem queremos seguir? A mente do mundo, que é ideológica, transitória, ou a vontade de Deus, que tem um padrão bem definido, claro, na sua palavra? Caso você queira ser modificado pela palavra, apresente então a Deus um culto de acordo com a vontade dele. Eu vou fazer uma oração e você poderá repeti-la, caso seja este o seu desejo. Ó Senhor, vem transformar meu corpo para que eu possa apresentá-lo a Ti de um modo vivo, santo e agradável. Mesmo que eu morra para mim mesmo, como escreveu o teu servo Paulo, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Pai, me ajuda a viver dessa forma que é a Tua vontade, mesmo que eu perca aquilo que me parece tão precioso. Em nome de Jesus, amém.